Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. Todos vocês conhecem ou já ouviram falar da Idade Média, o período medieval, histórias de cavaleiro, de batalhas, de cercos, a castelos, de bruxas. Também já ouviram falar da influência da Igreja Católica, que combatia bruxarias e demônios com métodos não muito saudáveis. Vamos falar hoje sobre esses métodos, máquinas de tortura medieval. Você vai aprender aqui, mas antes não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as atualizações e deixar o seu like. Claro, vamos lá pessoal? Você já ouviu a expressão estar na berlinda, colocar alguém na berlinda, pois era um instrumento de tortura? Sim, apesar das berlindas típicas de 3 buracos serem as mais populares, havia versões onde apenas pernas, braços, cabeças ou uma combinação destes ficavam presos. As berlindas, vejam só, não só eram populares nos tempos medievais, como permaneceram sendo usadas como ferramenta de tortura por muitos séculos depois. Era essencialmente uma tábua de madeira com 3 buracos para a cabeça e os braços, respectivamente. As vítimas eram colocadas em lugares públicos para serem humilhadas e muitas vezes morriam por lá. Se jogava todo tipo de lixo nas pessoas, era uma festa. Mas temos também a máscara da vergonha, também conhecida como freios de bruxa ou freios de fofoca. Estes aparelhos tiveram muitas formas. O modelo usado dependia do delito cometido. Se uma mulher fosse flagrada fofocando, ela usaria uma assim cobrindo a boca. Em seguida, era colocada em público para mais humilhação. Temos também o parafuso de polegar. O nome já diz muito. O parafuso de polegar era um instrumento de tortura usado para esmagar os dedos de uma forma muito lenta e dolorosa. Povo criativo, não? Mas também tínhamos dispositivos para os pés, as botas da morte. Este dispositivo era estacas que eram marteladas entre as tábuas e criavam pressão sobre as pernas e os tornozelos, causando uma imensa dor. Outro instrumento de tortura muito simpático era a dama de ferro. Sim, uma dama. Um dispositivo que inspirou o nome da famosa banda inglesa de heavy metal Iron Maiden. Era brutal. Tratava-se essencialmente de um sarcófago com espinhos dentro. Você consegue imaginar o que acontecia quando a porta se fechava e alguém estava lá dentro daquele sarcófago cheio de espinhos? Pois é, uma dama de ferro. Mas você poderia usar o banquinho de pato, que eram cadeiras tradicionalmente usadas para punir mulheres desordenadas. A tortura nasceu nos tempos medievais e sobreviveu até a caça às bruxas do século XVIII na Europa e também aqui no continente americano. E agora vamos para a China, o zanzi, que era um instrumento chinês de tortura, basicamente um triturador de dedos. O dispositivo tinha gravetos amarrados que eram colocados em torno dos dedos da vítima e puxados. Muito doloroso. Além disso, voltando para a Europa, temos o cavalete. Era muito popular na Idade Média, que era essencialmente uma cama de madeira com 4 cordas, onde pernas e braços eram amarrados. As cordas eram puxadas até que as vítimas confessassem ou não. Mas se você ainda aguentou tudo isso, iria para a cadeira de fogo. Essa cadeira aterrorizante era popular também nos tempos medievais. Se sentar em espinhos afiados não fosse suficiente para fazer alguém confessar, certamente acender o fogo debaixo da cadeira de ferro faria ele confessar rapidinho. Mas se ele resistisse, teríamos os pentes de ferro. Essa tortura entrou para a história cristã por ter sido usada pelos romanos contra São Brás, consistindo em ter a pele arrancada com pentes de ferro quente. Veja que loucura. Mas havia também a pera da angústia, que era geralmente colocada na boca, vagina ou reto da vítima e expandida, infligindo danos e dor na pessoa que estava sendo torturada. Havia a bota espanhola,
Semelhante à tortura da bota que eu falei anteriormente, né, esse aparelho era feito de ferro fundido e era usado para apertar a perna da vítima. Às vezes, espinhos eram colocados por dentro também. A Inquisição Espanhola, o Santíssimo Tribunal da Inquisição, usava o estrapado, que consistia em pendurar a vítima com as mãos amarradas atrás das costas. Às vezes, pesos eram adicionados aos tornozelos para piorar as coisas. Também era comum deixar o torturado cair e parar de repente, deixando a gravidade fazer o seu trabalho e provavelmente deslocando os ombros ainda mais. Bastante doloroso. Havia também a tortura do peso, um método muito simples. Nesse método, pesos eram colocados em cima de uma tábua, em cima do corpo da pessoa, que pressionava o corpo da vítima e todos os seus órgãos. Se isso não desse jeito, havia a forquilha do herege. Sim, colocado entre o tórax e o pescoço, esse dispositivo de tortura causava agonia pura caso as vítimas movessem ligeiramente suas mandíbulas e pescoços. Havia na Inglaterra a filha do catador, método muito popular durante o reinado do rei Henrique VIII. As vítimas eram forçadas a se agachar de uma forma que a pressão fazia seu trabalho em quebrar suas costas e ossos da costela. Terrível. Mas se você ainda resiste, havia a roda. Dispositivo também conhecido como roda de ruptura. Os membros eram quebrados e amarrados numa roda com espinhos. Às vezes a vítima era deixada ao ar livre, né, à mercê ali dos elementos da natureza. Ou a tortura era acelerada com fogo por baixo. Santa Catarina de Alexandria foi torturada dessa forma. Mas se você é forte e aguentou, teríamos o esmagador de cabeça. Isso faz exatamente o que o nome diz. Com isso, os dentes quebravam, depois a mandíbula e algumas vezes os olhos saltavam antes que o crânio fosse completamente esmagado. Um outro método era o berço de Judas, que era uma pirâmide em cima de pés de madeiras e tão dolorosa quanto parece. Cordas eram amarradas à vítima e a pessoa era puxada para baixo enquanto a pirâmide as perfurava. Além disso, havia a tortura de caixão, que era basicamente um caixão oco de ferro. As vítimas eram colocadas dentro e deixadas lá para morrer, de maneira bem simples. Havia ainda o burro espanhol, também conhecido como mula. Esse dispositivo de tortura tornou-se popular também durante a Inquisição. As vítimas sentavam sobre ele, quase sempre sem roupas, muitas vezes com peso nos tornozelos, e a gravidade fazia o seu trabalho, infligindo uma imensa dor. Mas se você é forte e aguentou tudo isso, ainda passaria pela torrefação. Muitas pessoas foram queimadas na fogueira, mas esse método de torrefação era um pouco mais lento e, claro, certamente doloroso ao extremo. Mas para você que tem medo de inseto, os ratos, sim, os ratos eram usados como parte da tortura em muitas ocasiões ao longo da história. Um desses métodos de tortura consistia em colocar uma caixa de metal com ratos sobre a vítima. Os roedores então atacavam a pessoa para tentar escapar enquanto comia todo o seu organismo. Veja que terrível, mas que interessante, e você aprende aqui, nas Pitadas de História. Até o próximo episódio, pessoal.